Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo do livro de Mórmon que nós teremos em 2024. É maravilhoso para mim poder compartilhar alguns pensamentos, algumas impressões deste livro tão especial, que é a pedra fundamental de nossa religião. Antes, porém, de começar nossos estudos nesse ano, quero enfatizar a importância de vocês estudarem pessoalmente as Escrituras, reservarem um tempo durante sua rotina para lerem o livro de Mórmon, para ponderarem as coisas que vocês estão aprendendo, para aplicarem os ensinamentos em sua própria vida. O estudo do Vem Segue-me, ele vai funcionar melhor se você aplicar isso na sua vida pessoal e na sua família. Não é suficiente você assistir um vídeo do YouTube para ser nutrido espiritualmente. É bom e eu gosto que vocês assistam aqui. Eu peço que vocês continuem assistindo e compartilhando, porque é uma bênção para mim poder fazer esses vídeos. Mas você precisa buscar pessoalmente. O seu conhecimento vai se ampliar e você vai ter revelações se você se esforçar para aprender por meio do estudo diário do livro de Mórmon. Então, dito isso, vamos às páginas introdutórias do livro de Mórmon. Nessa semana, nós começaremos na página título ou página rosto, que é a primeira página assim que você abre o livro de Mórmon. Geralmente, os livros que são editados hoje, eles contêm essa página inicial. E o interessante da página título do livro de Mórmon é que ela não foi composta por um editor moderno. Nem o próprio Joseph Smith escreveu esta página. É, na verdade, uma página extraída do original das placas. Então, foi traduzida e é muito especial, como nós vamos ver em breve. Depois, nós temos o depoimento das testemunhas. As 3 testemunhas do livro de Mórmon e as 8 testemunhas do livro de Mórmon. Nós vamos poder estudar uma parte do depoimento deles, falar um pouco quem foram aqueles homens e até comparar esses testemunhos para realçar certas diferenças que há entre uma ocasião, ou seja, um depoimento e outro. Depois nós temos o testemunho do profeta Joseph Smith contando sobre a origem do livro de Mórmon, né, como ele recebeu as placas e como traduziu. Depois nós temos uma breve explicação sobre o que são as placas do livro de Mórmon. E cada uma dessas coisas que eu estou dizendo para você daria para fazer um vídeo muito longo. E como vocês sabem, os vídeos que tenho feito do estudo do Vem Segue-me se tornaram muito longos, alguns até chegando a 2 horas. E eu não quero que aconteça isso, quero fazer vídeos mais curtos, porque eu acho que vai ser mais eficaz em termos de compartilhamento se eu fizer vídeos reduzidos. Não obstante, para vocês que gostam de vídeos longos, eu sei que são vários, nós teremos um estudo adicional no meio da semana, onde eu vou poder trazer outras informações, outras perspectivas sobre o livro de Mórmon. Assim eu pretendo que esse vídeo tenha no máximo 20 minutos e eu espero conseguir. Às vezes vai passar um pouco, mas eu espero que vocês sejam pacientes e que fiquem comigo até o final. Essa aula tem muito conteúdo histórico, porque ela fala de pessoas da história da igreja, que são muito importantes na história da igreja, como Joseph Smith, profeta da restauração, Oliver Cowdery, o segundo elder da igreja, o principal escriba do livro de Mórmon, Martin Harris, o principal financiador do livro de Mórmon, David Whitmer, que provavelmente foi o homem mais entrevistado a respeito do testemunho que ele deu do livro de Mórmon, né, mais do que todos os outros, membros da família Whitmer. Tem tanta coisa importante e que dá pra gente tirar a lição, mas que infelizmente eu não vou poder ir tão fundo. Mas o que eu quero enfatizar logo no começo está na página título do livro de Mórmon. Nós não sabemos exatamente se foi Mórmon ou Moroni que escreveu esta parte, né, esses 2 parágrafos que nós temos aqui. Talvez tenham sido os 2. Alguns especialistas até pensam que Mórmon começou e Moroni terminou isso aqui. E outros acham que é mais provável que tenha sido Moroni, uma vez que Moroni foi encarregado de terminar os registros do pai dele. E quando ele estava para selar, ele fez essa introdução, esse resumo. E é provável que Joseph tenha terminado
de traduzir a parte que tinha sido designada, porque ele não traduziu todo o conjunto de placas douradas, ele traduziu uma parte, e ele deve ter terminado essa parte justamente nessa página título. Quando ele foi fazer o registro do livro, né, ele submeteu como descrição do livro essa página título para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, vamos tentar entender o que está falando aqui. Isso aqui é poético, é uma obra-prima de alguém que não apenas entendia muito bem a história que ele estava narrando no livro, mas tinha uma capacidade de transmitir e de editar que não era comum para um rapaz do campo do século XIX, ainda mais que tinha até a segunda série primária. Então, Joseph Smith nunca poderia ter escrito esta página. A esposa de Joseph e a mãe de Joseph sempre diziam sobre a incapacidade que ele tinha de redigir uma carta, e a gente olha os diários do profeta Joseph Smith e ele realmente cometia muitos erros gramaticais, ele não conseguia escrever muito, né? Então ele para de fazer o diário, depois ele começa a fazer de novo, e o Senhor sempre ensinando que é importante fazer registros, e ele faz essas tentativas muitas vezes, mas ele não era muito dado à escrita. Como vários de vocês provavelmente não são dados à escrita e nem à leitura, né? Muita gente me diz, Lucas, para mim é difícil ler, eu não sou muito dado à leitura. Então vocês podem sentir uma certa proximidade com o profeta Joseph Smith, porque no começo, principalmente, quando ele estava traduzindo o livro de Mormon, e ele fez isso em menos de 60 dias. É incrível o tempo recorde em que ele traduziu as placas. Ele não tinha muita... Então, realmente foi Deus intervindo e dando esse dom para que ele fosse capaz. Aquele que não era instruído, de fato, traduziu esse registro, cumprindo uma profecia bíblica que nós temos em Isaías. Porque os instruídos recusaram o livro de Mormon. Martin Harris, uma das testemunhas do livro de Mormon, que a gente vai falar aqui, ele investiu muito dinheiro para que o livro de Mormon ficasse pronto, mas ele recebeu vários testemunhos. Uma vez ele escondeu a pedra do vidente, né, que Joseph usava para traduzir, e a pedra do vidente e também o Urim Tumim foram instrumentos que Joseph usou como parte do processo de tradução. Não é revelado para nós muito claramente como esse processo se deu. Joseph apenas disse, foi pelo dom e poder de Deus. Até sobre esse processo de tradução existe algum equívoco, né? Tem pessoas que pensam que Joseph estava lá lendo os caracteres enquanto ele falava. No começo até talvez tenha sido assim, mas depois ele recebia a revelação direta de Deus. Para ver as coisas que apareciam escritas na pedra do vidente, né, as placas estavam próximas, mas a tradução aparecia na pedra do vidente, ele removia a luz. Então, ele colocava a cabeça dentro de um chapéu para que aquilo que estava sendo mostrado pudesse aparecer mais. Essa foi uma das maneiras que os escribas e as pessoas que estavam próximas descreveram que Joseph fazia, mas ele também usava o Urim Tumim. O Urim Tumim era parecido com óculos, provavelmente, pelo menos pelas descrições, e ele conseguia ver aquilo que, por sua natureza humana, ele não conseguiria. Ele precisava de olhos espirituais, e o Urim Tumim possibilitava isso. E depois de um tempo, Joseph estava tão acostumado com as coisas espirituais que ele não precisava mais desses instrumentos auxiliares. O próprio Espírito Santo ia revelando para ele e ele ia declarando essas coisas como se fosse um ditado espiritual. Então, foi um processo milagroso, com certeza. Há muitos milagres mencionados nas Escrituras e, por definição, milagre é algo que a gente não consegue explicar. Como que Pedro ele curou aquele homem? Ou como Jonas sobreviveu tendo sido engolido pelo peixe por 3 dias, ou como Moisés abriu o mar vermelho. Essas coisas nós não conseguimos explicar, mas nós entendemos que elas são verdadeiras pela fé. Nós sabemos que Deus tem todo o poder e que realiza coisas que nossa mente não consegue compreender. Então, para alguém que crê na Bíblia, crê na tradução, no milagre da tradução do livro de Mormon, não deve ser algo difícil.
E aí, como eu estava falando para vocês de Martin Harris, ele não apenas escondeu as placas, mas ele pediu, porque a esposa dele também estava insistindo muito, que ela queria saber, deixa eu ver se isso é verdade ou não. Aí ele pegou as primeiras 116 páginas e levou para ela conferir, mas infelizmente ele traiu a confiança do profeta, quebrou a promessa que tinha feito, acabou mostrando para outras pessoas. As páginas elas foram perdidas, provavelmente furtadas. Martin Harris não conseguiu achar. Joseph ficou muito chateado, muito triste, foi repreendido pelo Senhor, porque ele confiou mais em um homem do que em Deus, e aquelas partes foram perdidas. Felizmente o Senhor já tinha sido se preparado, né? 600 anos antes de Cristo, ordenando que Nefe fizesse um segundo conjunto de registros, chamadas placas menores, para que a parte mais espiritual fosse preservada. E quando Mormon e Moroni eles estavam compilando os registros, Mormon acha essa pequena parte e ele junta, e Moroni sente que também deve deixar aquilo. Então as placas menores elas permanecem nesse conjunto de placas, e é maravilhoso que isso aconteça, porque de outra maneira nós não teríamos a história de Leí, de Nefe e de vários profetas até chegar ao rei Mosias, porque elas teriam sido perdidas, e o Senhor ordenou que aquilo não deveria ser retraduzido, porque os homens conspiradores eles iam fazer modificações no manuscrito original, e depois, quando fosse comparado os dois, iam procurar destruir a obra de Deus, dizendo que Joseph Smith era um profeta falso, porque ele havia traduzido de forma diferente aquilo que na verdade eles haviam alterado. Mas Deus ele sabia tudo, ele é mais sábio do que o diabo. Aliás, o diabo ele não é sábio coisa nenhuma, ele é astuto, e o Senhor ele providenciou um meio. Mas vamos lá, para a página título do livro de Mormon. Quando eu estudo a página título, eu procuro responder algumas perguntas. O que é o livro de Mormon? A resposta está aqui na página título. Para quem que o livro de Mormon foi escrito? Está aqui também. Como ele foi escrito? Também está aqui. Inclusive, ele até revela mais do que as respostas dessas perguntas. E uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte: o livro de Mormon destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus Cristo é o Deus eterno e que se manifesta a todas as nações. Olha que lindo que é o propósito do livro de Mormon. Ele existe para ajudar a casa de Israel a ser coligada em Jesus Cristo, para saber que não foram rejeitados para sempre, para saber que Jesus é o Deus eterno que se manifesta a todas as nações, que se manifestou ao povo da Palestina, conforme ensina a Bíblia, mas também se manifestou no livro de Mormon ao povo da antiga América e se manifesta hoje. O livro de Mormon existe não para competir com a Bíblia, meus irmãos, mas para testificar que a Bíblia é verdadeira, que o registro que procedeu da boca dos judeus é verdadeiro. A vara de Judá deve ser uma em nossas mãos. Porém, há também a vara de Efraim, que é o registro, o livro de Mormon, que foi escrito para o nosso benefício. Agora, cumprindo a profecia que está em Ezequiel 37, antes que as hostes de Israel sejam revividas, ressuscitadas e estejam diante do julgamento de Deus, esses dois livros, o registro de Judá e o registro de Efraim, de José, se unirão e se tornarão uma só em nossa mão. Bíblia e livro de Mormon, de fato, se tornam um em nossas mãos. E é por isso que na introdução explica que o livro de Mormon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia, porque é um livro religioso, ele não é um livro histórico, ele não quer entrar em detalhes sobre personagens, ele não fala de romance, ele quer pregar sobre Jesus Cristo. O principal personagem do livro de Mormon é Jesus Cristo. Até teve um comentário que foi feito na rede social de alguém que não é de nossa fé, dizendo assim, por que vocês vão estudar o livro de Mormon? Por que vocês falam tanto do livro de Mormon? Não é melhor falar sobre Jesus Cristo? Essa pessoa ela não tem nenhum conhecimento sobre o que é o livro de Mormon. Acho que nem leu a capa do livro de Mormon. Porque se visse a capa, viria o livro de Mormon, outro testamento de
Jesus Cristo. Não é outro testamento de Mormon, não é outro testamento de Joseph Smith, é testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a principal figura. E é por isso que logo aqui no começo ele diz que hoje o registro que se haja publicado em diversas línguas, e são várias que o livro de Mormon está publicado, como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E que todos os que se achegarem a Ele, a Cristo, e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho, poderão ser salvos. Então, meus irmãos, nós convidamos todos os homens, todas as mulheres, de toda a parte, a lerem o livro de Mormon, ponderarem no coração a mensagem que o livro contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade. E os que tiverem, meus irmãos, um testemunho da veracidade do livro de Mormon, vão saber que Joseph Smith foi um profeta de Deus, porque não dá para uma árvore ruim produzir um fruto bom. Então, se o livro de Mormon é bom, o fruto é bom, quer dizer que a árvore é boa também. Joseph Smith foi o instrumento de Deus para que esse livro viesse. Assim, quando você descobrir que o livro de Mormon é verdadeiro, vai descobrir que Joseph Smith é um profeta de Deus. Vai descobrir também que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino de Deus estabelecido na terra. O livro de Mormon é o que possibilita as pessoas a saberem essas verdades e a se unirem, a se coligarem a Israel nesses últimos dias. O livro de Mormon é tão importante, eu acho que nós, membros da igreja, às vezes não entendemos a importância do livro de Mormon. Talvez seja por isso que o Senhor disse que a igreja estaria em condenação a menos que se lembrasse do convênio que é o livro de Mormon. O presidente Ezra Taft Benson relembrou a igreja, ele foi presidente da igreja na década de 80 e ele enfatizou o livro de Mormon. Aquele profeta é conhecido por dois grandes temas, o orgulho e o livro de Mormon. Nós precisamos nos livrar do orgulho para que Sião prospere, e nós precisamos nos lembrar do livro de Mormon. Até parece que as duas coisas estão relacionadas para mim, porque o livro de Mormon ensina que o orgulho destruiu civilizações inteiras e que se nós nos arrependermos e confiarmos em Deus, nós seremos fortalecidos, abençoados, preservados e salvos. Então, a grande força para nos tornarmos humildes e nos livrarmos de orgulho e nos unirmos a Deus no céu, parece ser encontrada neste livro, que veio do pó, né? E parece até que é um sussurro que nos chega, um sussurro familiar, como dizem as Escrituras, mas que foi revelado do céu. A justiça veio do céu e nós somos gratos por ver essas profecias se cumprindo em nossos dias. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre as três testemunhas do livro de Mormon. Eles escreveram, e isso foi publicado desde a primeira edição, saiba todas as nações, tribos, línguas e povos a quem essa obra chegar, que nós, pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as placas que contêm esse registro. Eles testificaram isso. Seus nomes são Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer. E eles disseram ainda que a voz do Senhor, de Deus, ordenou-nos que prestássemos testemunho disso. Portanto, para obedecer aos mandamentos de Deus, prestamos testemunhos dessas coisas. E sabemos que se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens e seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo e habitaremos eternamente com Ele nos céus. Eles cumpriram o mandamento que receberam naquele dia, não apenas escrevendo o testemunho deles aqui, mas por várias ocasiões, diante de inimigos da igreja, muitas vezes, eles declararam destemidamente que o testemunho deles era verdadeiro. Vocês devem achar curioso que esses três homens, Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer, acabaram se afastando da igreja. Por diferentes razões, eles acabaram ficando desgostosos com a liderança do profeta Joseph Smith e foram excomungados da igreja.
É verdade que Oliver Cowdery voltou para a igreja 10 anos depois de ter ficado afastado e planejava se reunir aos santos em Utah, mas ele ficou doente depois dele ter sido rebatizado e voltado à atividade da igreja e acabou morrendo. Morreu fiel, feliz de que havia retornado a Sião. Martin Harris, de igual modo, foi rebatizado na igreja e morreu fiel. David Whitmer nunca voltou para a igreja, porém, ele foi a pessoa mais entrevistada sobre o depoimento dele. Ele nunca negou. No final da vida dele, ele fez uma declaração pública dizendo que sabia que o livro de Mórmon era a palavra de Deus e que ele não negava o seu testemunho. É impressionante saber que eles, apesar de ficarem amargurados com o profeta, nunca negaram o testemunho deles e continuaram cumprindo o mandamento de testificar sobre o livro de Mórmon. Meus irmãos, vocês não precisam depender apenas do depoimento dessas 3 testemunhas, e nem das outras testemunhas que nós vamos ler. Vocês podem saber com segurança que o livro de Mórmon é a palavra de Deus se buscarem um testemunho espiritual. O Espírito Santo pode testificar a vocês com um poder maior do que a visão ou o toque. A história do profeta Joseph Smith, que nós temos aqui, ela é incrível e maravilhosa, e também tenho muitos comentários que eu gostaria de fazer sobre isso, mas que por causa do tempo eu não vou poder. Um pensamento que me veio enquanto eu estava reestudando essa passagem é como Joseph ele é sincero ao narrar essa visão. Os anjos, para grande parte do mundo cristão naquela época, eram seres poderosos com asas, né? Porque a Bíblia relata que querubins, serafins, mensageiros angelicais, eles tinham essas asas. E Joseph, na descrição que ele dá de Moroni, ele não menciona asas. Você pode ver o relato aqui. Ele menciona um duto de luz que ele desce, ele está trajado com vestes brancas, mas em nenhuma ocasião ele fala de asas. Então, o relato de Joseph é importante não apenas pelo que ele diz, mas também pelo que ele não diz, no sentido de que ele não tentou impressionar as pessoas, ou ele não tentou trazer elementos que estavam no imaginário religioso da época para essa ocasião, de forma alguma. Ele fala daquelas coisas que ele realmente viu e de que experimentou. O anjo apareceu para ele 3 vezes, mostrando a ele a missão que ele teria e revelando muitas importantes coisas. Você já parou para pensar isso? Eu sempre fico impressionado. Você é um jovenzinho numa fazenda, num lugar obscuro do mundo. Você não teve acesso a muita educação, o seu trabalho começa bem cedo pela manhã e você está na fazenda o dia todo, volta para comer, trabalha mais e vai dormir, e sua diversão talvez seja brincar com seus irmãos, nadar no lago, quando não está frio, né? Porque lá fazia bastante frio, ir no centrinho da cidade, na pracinha, ficar passeando por... Era aí, gente, é uma vida muito simples, muito pacata. Alguns lugares do Brasil que você visitar talvez tenham uma vida bem simples também, mas não chega à simplicidade que era aquela vida. E aí um mensageiro celestial aparece para você e diz que seu nome vai ser conhecido em todas as nações, que todo mundo vai falar bem ou mal sobre você. Imagina como que ele deve ter ficado, né? O anjo mencionou várias escrituras importantes, inclusive que Elias voltaria e restauraria o sacerdócio, possibilitando que a terra não fosse ferida por uma maldição, né? Porque o Senhor daria o poder dos filhos serem selados a seus pais. E de todas as coisas que acontecem nessa manifestação maravilhosa, também me chama a atenção o fato de que quando ele vai trabalhar no dia seguinte, porque as visões duraram a noite toda, né? Isso foi entre o dia 21 e 22 de setembro de 1823. Ele vai trabalhar
o pai e os irmãos, ele está tão cansado, ele não consegue porque ficou acordado à noite, e também a visão celestial, ela tira energia da gente. A gente vai ver isso quando a gente estudar na aula que vem sobre Leita, e na visão ele vai e se joga na cama. Está cansado. E o pai dele vê que ele não está bem, pensa que ele vai ficar doente. Então, filho, vai para casa, você não está bem hoje. Ele vai. Agora, quando ele tenta pular a cerca, ele cai, desacordado, tão fraco que ele estava. Quando ele acorda, ele vê o anjo. E o anjo diz: vai lá e conta pro teu pai o que aconteceu. Joseph volta. E eu fico emocionado ao pensar nessa cena. Porque nós temos um jovem conversando com o pai dele sobre essa experiência espiritual. E o pai dele havia sido preparado por Deus. Ele não era um homem que ia para a igreja. Ele não confiava nas igrejas que haviam na época. Ele era um homem que acreditava em Deus e que havia tido sonhos preparando ele para essa ocasião. A mãe de Joseph era uma mulher muito espiritual. Ela ia na igreja, embora também desconfiasse da religiosidade de alguns líderes que ficavam atacando uns aos outros. Mas ela orava a Deus. Joseph só foi no bosque orar porque seguiu os passos de sua mãe. Ele sabia que podia orar e confiava que Deus ia responder porque tinha visto sua mãe fazer isso muitas vezes. Agora vai Joseph lá e conta para o seu pai isso que aconteceu. O que o pai diz? O pai não fala: filho, isso daí é tudo loucura da tua cabeça. Esquece isso, daí não tem nada a ver. Filho, você está delirando, você está dodói mesmo. Volta lá e vai dormir, amanhã você vai estar melhor. Ou esquece. Não, o que o pai disse foi o seguinte: ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Agora, para vocês que são pais, avós, pensem nisso. Será que vocês estariam preparados para reconhecer que os seus filhos, seus netos, seus jovens tiveram experiências espirituais? Você está preparado para apoiar eles no chamado que eles receberam do Senhor de nesses últimos dias coligar Israel dos dois lados do véu? Será que nós vamos ser como Eli? Quando Samuel vem falar para Eli sobre a experiência espiritual que está tendo, Eli não entende aquilo. E demora um pouco para Eli entender, né? Até que ele ensina Samuel a responder corretamente. Fala porque teu servo ouve. Será que nós vamos ter a sensibilidade espiritual do pai de Joseph Smith Sr.? Esses foram 2 pontos que eu fiquei refletindo enquanto estudava novamente o relato do profeta Joseph Smith. Eu sei que é verdade. Joseph, de fato, recebeu as placas como o anjo havia instruído. Depois de anos de preparação, 4 anos de preparação, ele pôde receber as placas e traduziu elas pelo dom e poder de Deus. Foi milagroso como isso aconteceu. Satanás e seus servos procuraram impedir esse trabalho, mas não conseguiram. Imagina que dia alegre foi para o profeta quando ele pôde segurar a primeira cópia do livro de Mórmon nas mãos. Tudo estava preparado para a restauração da igreja nesses últimos dias. O que de fato aconteceu alguns dias depois. O livro de Mórmon foi publicado no dia 26 de março. A igreja foi organizada na terra mais uma vez no dia 6 de abril de 1830. Então, que grande bênção nós temos hoje, de quase 200 anos depois, ter o livro de Mórmon, traduzido em vários idiomas, poder estar estudando ele nesses últimos dias. E sei que vai abençoar você se você estudar com dedicação. E peço que vocês leiam a designação dessa semana para a gente estar preparado para mergulhar no livro de Mórmon com bastante força no ano de 2024. Obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal.